Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 15, Gênesis 15 e 5. Foi feita uma pergunta, se as pessoas acreditavam em Deus e acreditavam em Jesus. 100% das pessoas, ou 90% das pessoas disseram sim, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus. Bom, Deus e Jesus não são ídolos isolados no mundo, eles são pessoas, seres que existem com um propósito. Deus e Jesus representam um sentido, um significado. Quando a pessoa diz que crê em Deus, crê em Jesus, ou ela acredita em tudo que eles significam, ou acredita em nada. Porque não dá para você dizer que acredita em Jesus e não acredita na mensagem dele. Não dá para dizer que acredita em Deus se não acredita no seu Filho e no que ele representa e na missão que ele veio fazer. Bom, então, Jesus é o Filho de Deus que veio morrer para perdão dos nossos pecados, para que nós tivéssemos esperança de que o túmulo não seria o nosso fim, mas que depois do túmulo nós teríamos esperança de que Deus, por conta do perdão de Jesus garantido na cruz, nos esperaria no céu de braços abertos, nos considerando filhos. Essa mensagem é muito importante, e essa mensagem, a complexidade dessa mensagem está na palavra de Deus, na Bíblia. Então a segunda pergunta ela é surpreendente, porque se você acredita em Deus, acredita em Jesus, então me diga uma frase da Bíblia. E as pessoas não sabiam dizer uma frase da Bíblia. Então a pergunta não é nem a Bíblia, nem ter lido a Bíblia, é uma frase dela. A pergunta é, se você acredita em Deus, acredita em Jesus e em tudo que ele significa, como que você não sabe um trecho da Bíblia, que é a palavra dele? Entende? Então, a palavra de Deus, ela é extremamente importante para todos nós, porque ela dá sentido à nossa fé. Saber a palavra tira o esvaziamento da nossa fé. Saber a palavra nos faz passar a ser alguém que tem uma fé firme, fundamentada em algo, não em apenas uma mística de Deus e de Jesus. É real, é uma fé verdadeira, é uma fé prática. Então, eu queria compartilhar com vocês essa palavra de Gênesis. Glória a Deus. Jesus é bom e o diabo não presta, amém, gente? Oh, que glória. Não vira. Gênesis 15, 5 diz assim: levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Amém. Até aqui. Abraão carregava uma promessa do Senhor. Deus olhou para Abraão, encontrou em Abraão alguém, ou escolheu Abraão a partir de uma vontade do próprio Deus, porque Deus é assim, Ele escolhe pessoas. Deus nos conhece, diferentemente do que eu acabei de falar, que nós não conhecemos muito bem o nosso Deus, essa é a grande verdade. Muitas pessoas falam de um Deus que não conhecem. Aliás, nós vivemos uma época tão terrível. Nós vivemos uma época, João, desculpa a palavra, mas ela é tão, no sentido literal da palavra, tão desgraçada. Porque desgraçado é desprovido da graça de Deus. Nós vivemos um tempo, uma época tão difícil, onde a conexão de quem Deus é, o conhecimento daqueles que seguem a Deus, o conhecimento de Deus está tão distante,
que as pessoas, até mesmo usando da palavra, até mesmo pregando a palavra, ou mesmo ensinando ou liderando igrejas, pessoas conseguem viver longe do que Deus estabeleceu como padrão para os seus filhos viverem. Não sei se houve uma época onde as pessoas, Lúcio, souberam tanto sobre Deus e viveram tão distante daquilo que Deus estabeleceu como forma de viver. Não sei se houve uma época tão terrível de distanciamento dos ensinos de Deus com o povo de Deus. É um povo que se diz de Deus, são pastores que se dizem de Deus, são homens e mulheres que se dizem de Deus, conhecem sobre Deus e até conhecem sobre a palavra, mas vivem na prática da vida distante daquilo que Deus estabeleceu como o jeito certo de viver. Então a gente começa a ver umas anomalias, umas discrepâncias de como pode alguém sendo de Deus agir assim, como pode alguém sendo líder de igreja agir assim, ao ponto de até acabar como a gente está vendo hoje nas páginas dos jornais. Abraão recebeu uma promessa de Deus, porque esse é o jeito de Deus fazer as coisas. Deus nos conhece. Deus sabe quem a gente é. Ele conhece o nosso nome, conhece a nossa história, sabe de onde a gente veio, conhece os pensamentos que estão mais profundos na nossa mente, os pensamentos subjetivos, aqueles que nem a gente consegue definir. Você sabe por que os consultórios de psicólogo e psiquiatra estão lotados e abarrotados? Você sabe por quê? Porque as pessoas, elas não conseguem entender os seus próprios pensamentos subjetivos. É uma existência subjetiva. O que é subjetivo? Subjetivo é o diferente do objetivo. Objetivo é aquilo que a gente enxerga, aquilo que a gente vê. Objetivo são as coisas que a gente consegue explicar. Objetivo e a objetividade da vida existe quando a gente sabe quem a gente é, o lugar que a gente tem, o porquê dos nossos comportamentos, e o nosso eu mais profundo, ele é objetivo, ele é claro. Nós nos conhecemos, conhecemos as pessoas que estão próximas de nós e conhecemos a Deus. A vida subjetiva, ela é daquela pessoa que não sabe quem é, não sabe de onde veio, não se conhece, não se entende, e um dia senta na frente de um psicólogo para tentar ver se ele explica por que ela é assim. Para tentar ver se o psiquiatra diz: olha, tu é assim por causa disso. Tu existe assim porque lá na tua infância foi feito isso, isso e aquilo. Então por isso tu é assim desse jeito. E a pessoa nem sempre consegue identificar exatamente como a gente é, e tem muita gente vivendo no engano, achando que é aquilo que não é. Meu Deus, entendeu ou não? Pegou ou não pegou? Eu explico de novo. Tem muita gente existindo a partir da opinião de alguém, porque ela não sabia quem era, sentou na frente de alguém, perguntou quem ela era, e ele disse assim: ó, você é isso, e ela: tá bom, então eu sou isso aí. Então na verdade eu tenho uma doença. Eu não vou nem falar, porque hoje todo mundo tem. Ah, então eu tenho isso, então eu tenho essa doença. Por isso eu sou assim. Um psicólogo disse para mim que eu tenho isso, então por isso que eu sou assim. Ah, um psiquiatra disse para mim que eu tenho isso, que eu sou assim, por isso que eu vivo desse jeito. Ou seja, não há problema nenhum em psicólogos e psiquiatras, pelo amor de Deus, eles são uma bênção, uma ferramenta do Senhor para nós. A dificuldade e o problema é nós não sabermos quem a gente é e viver numa subjetividade sem entender com clareza por que a gente é desse jeito. Porque quem não se conhece não consegue mudar, irmão. A mudança só existe a partir da verdade. A verdade é que provoca a mudança. Quando você olha para dentro de você e diz assim: eu sou essa pessoa desse jeito, tenho esse problema, essa dificuldade, pronto. A partir daquela verdade existe a mudança. Por isso que a palavra diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade, irmão, sobre nós.
Então, o que eu quero que você entenda hoje é que assim como com Abraão, com a gente é igual. Deus, Ele olha para nós, Ele nos conhece, sabe quem a gente é e nos escolhe para algumas missões, para um motivo de existir. E isso define totalmente a nossa existência. Isso define por completo a nossa existência quando a gente descobre e entende que Deus um dia, na sua soberania, na sua eternidade, Ele olhou para alguém na rua tal, no número tal, na casa tal, filho do fulano, filha da ciclana, e olhou para aquela pessoa e disse: você é meu escolhido para isso. Isso dá uma firmeza na existência. É isso que a palavra ensina, por exemplo, que nós em Cristo precisamos descobrir antes de nos aventurar numa tentativa de ser santos. Toda tentativa frustrada de alguém que quer ser santo e não consegue ser, toda tentativa frustrada de alguém que quer ser de Deus e não consegue ser, toda frustração dessa tentativa mora na absoluta certeza de que você não sabe quem você é. Então, por não saber quem você é, você fica tentando fazer alguma coisa que torna você aquilo que você gostaria de ser. Quando na verdade, o Senhor nos fez filhos antes de qualquer atitude nossa, porque é pela graça que nós somos salvos, não por mérito nosso, isso é dom de Deus, para que nenhuma alma se glorie. Ninguém pode assumir o lugar de filho de Deus. Nós somos feitos filhos por graça, por misericórdia de Deus. E aí depois que a gente entende isso e diz assim: então eu sou filho, então você está querendo dizer, pastor, que eu sou filho de Deus? Sim, você é um filho de Deus. Então agora que eu sei, agora que eu tenho convicção que eu sou filho de Deus, então agora eu não posso mais fazer isso. Toda tentativa de santidade, de santificação que dá certo, só dá certo se você antes disso cria consciência clara, absoluta, sem nenhuma dúvida, de que você é um filho de Deus. E uma vez que foi feito filho de Deus, sem merecimento, sem atitude, sem conquista, você não conquistou esse lugar foi dado por Deus a você por causa de Jesus Cristo. Então, sem merecimento nenhum, sem merecer esse lugar, Deus faz você filho. E a partir de você saber objetivamente que você é filho de Deus, então toda tentativa de santidade começa a dar certo. Porque você não parte de uma dúvida: se você fizer, será. Isso quem fez foi o diabo no Éden, com Eva dizendo para ela que se ela comesse, ela seria. Toda busca por santidade a partir de uma dúvida, de uma expectativa, não vem de Deus. Agora, toda a busca por santidade a partir de uma certeza, essa é de Deus. E qual é a certeza? A certeza de que mesmo sem merecer, eu fui feito filho de Deus. E agora que eu tenho certeza absoluta que eu sou filho de Deus, agora eu parto para a minha vida de uma busca por santidade. Não a partir de uma dúvida, não a partir de uma expectativa, que se eu fizer eu vou ser aceito. A partir de uma certeza, que mesmo sem fazer nada eu fui aceito por Ele. E agora, por causa disso, que Ele me escolheu sem eu merecer, agora eu me esforço para agir de acordo com a vocação que eu fui chamado. É o que Paulo fala, amém ou não amém? Rogo-vos, pois, irmãos, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados. Lá em Efésios ele fala isso. Mas então Abraão foi escolhido por Deus, assim como nós todos fomos. E sendo escolhido e partindo de uma certeza que tinha sido escolhido, porque ele carregava uma promessa, Deus disse para ele: farei de você um grande povo, abençoarei, tornarei o teu nome famoso e você será uma bênção. A partir dessa palavra que deu a ele uma certeza: eu vou fazer de você um grande povo. Abraão vivia nessa certeza, não numa expectativa. Abraão, se você fizer tal coisa, então eu te farei um grande povo. Não, Abraão vivia em uma certeza: Deus falou que eu seria um grande povo.
E lá vai Abraão vivendo a sua vida, vivendo a sua existência, a partir dessa certeza, irmão, escuta, essa certeza definiu a vida de Abraão. Essa convicção definiu a vida de Abraão. A definição da nossa vida, as certezas da nossa vida, elas partem de nós entendermos o nosso lugar e ouvirmos a voz de Deus, nos dando um início, uma arrancada. Eu vou te fazer uma bênção, eu vou te fazer próspero, eu vou te fazer um grande povo. Com o passar do tempo, essa palavra dita por Deus, que norteou a vida de Abraão, essa palavra que deu para ele uma certeza, um pé firme para andar, um caminho para seguir, um rumo para existir, uma vida para viver. Essa certeza que Abraão recebeu de Deus, chegou uma hora na vida e na vivência dele, que ele colocou em dúvida. Então lá no 15, Abraão fala com o Senhor. Mas Abraão perguntou para Deus, porque Deus tinha dito para Abraão mais uma vez, reafirmando a promessa. Então Abraão diz assim: ó soberano Senhor, que me darás então se eu continuo sem filhos? E o herdeiro que possuo é Eliezer de Damasco. E acrescentou: tu não me deste filho algum? Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Ou seja, Deus deu a certeza para ele: Abraão, você será uma grande nação, a partir de ti eu farei uma grande nação. E Abraão vive em cima dessa promessa. Ele se coloca como o início, o emissário, o primeiro de uma grande nação. Abraão se comporta desse jeito, vive desse jeito. Chega uma hora que ele vê que mesmo vivendo desse jeito, firme no propósito que Deus estabeleceu na vida dele no início, chega uma hora que ele questiona o ser uma grande nação através dele, porque ele não tem filhos. E ele pergunta: tu não me deste filho algum? Como você é uma grande nação se eu ainda não tenho filhos? Então o Senhor responde para Abraão dessa forma: o Senhor pega Abraão, leva na rua, faz Abraão enxergar as estrelas. Diz: tu viu, Abraão? Levando para fora da tenda, disse-lhe: olha para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a tua descendência. Escute, e aí Abraão diz: Abraão creu no Senhor. Por causa disso Abraão creu no Senhor, e isso foi-lhe creditado como justiça. Abraão recebeu uma promessa, vivia sobre essa promessa, vivia sobre esse ponto firme. A partir dele ele vivia isso, mas ele não tem filhos. Ele questiona com Deus, e a resposta de Deus para Abraão não é um como. Não, Abraão, vai ser assim, vai ser assim, 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 em tal dia, em tal ano eu vou fazer tal coisa. Deus chama Abraão para fora e faz Abraão enxergar e ver. Olha, ele não deu um filho, ele não deu uma mulher grávida, ele fez Abraão enxergar aquilo que ele tinha até então escutado. E Abraão enxerga, e enxergando e vendo aquilo, Abraão retoma a sua fé. Olha para o céu, conte as estrelas, se é que pode contá-las. São dois olhares que eu quero pregar hoje para vocês. Abraão vivia numa promessa, mas ele não tem filhos. Então ele olha para aquela realidade humana, e a realidade humana comparada com a promessa afasta Abraão da certeza, da convicção, coloca Abraão em dúvida, e ele questiona com Deus sobre aquela dúvida. A resposta de Deus é fazer Abraão enxergar outra coisa. Abraão enxerga que não tem filhos, Deus faz ele olhar para os céus e contar as estrelas. E quando Abraão olha e consegue enxergar o que Deus mostra para ele, que a nossa vida é por fé, nossa vida não é por vista. Se Deus desse algo visível para Abraão ver, e ali então acrescentasse a fé de Abraão, não seria a fé, porque a fé não é por vista. Deus faz Abraão olhar para o céu, e ao olhar para o céu,
Contar e tentar contar as estrelas, ouvindo de Deus isso, alimenta de novo a fé de Abraão. E ele diz: Deus vai fazer. Eu não estou vivendo à toa. Eu ainda estou debaixo de uma promessa, ainda estou firme nela. Abraão tira os pés vacilantes de um lugar duvidoso, porque ele viu, porque ele enxergou. Existe um segredo na palavra de Deus em enxergar as coisas, em ver as coisas de Deus. Nós temos um olhar pronto a olhar para as nossas coisas. Nós temos um olhar sempre pronto para olhar para as nossas humanidades e para as possibilidades da nossa humanidade, e não para as coisas de Deus. Deus faz isso de novo, dessa vez com o servo de Eliseu. A palavra diz, lá em 2 Reis, capítulo 6, versículo 15, conta a história que o servo do homem de Deus levantou-se de manhã, bem cedo pela manhã, e quando saía fora da tenda, ele viu uma tropa de cavalos e carros de guerra que haviam cercado a cidade. Então ele chamou Eliseu e disse: meu senhor, o que faremos? O que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Olha isso, observa bem. Agora, o servo de Eliseu, que nesse texto específico não diz que era Geazi, mas o contexto histórico da palavra de Deus mostra e dá a grande possibilidade de que esse inominado aqui era Geazi, o servo de Eliseu. Então, aqui são duas visões. Geazi acorda, servo de Eliseu. Eliseu já tinha enxergado a visão. Eliseu já tinha uma firmeza, tinha uma certeza. Eliseu vivia a partir de uma certeza, de uma convicção, não de uma dúvida. Geazi não, Geazi era servo. E olha, escute, mesmo que Geazi tenha vivido e visto muitos milagres, mesmo assim, quando ele olha o exército, ele põe em dúvida: e agora, o que a gente vai fazer? Hein, irmão? E agora? O profeta Eliseu fez milagres, o profeta Eliseu vivia numa fé certeira, o profeta Eliseu criou, ensinou Geazi em cima de uma certeza e não de uma expectativa ou de uma dúvida. Mas agora, quando tem um exército, a primeira coisa, quando Geazi olha o exército, a primeira coisa que ele faz é colocar em dúvida. E ele dizia: agora, meu senhor? E agora? A mesma cena, dois seres humanos, dois homens, mas Eliseu já tinha enxergado, Eliseu já tinha visto. Eliseu já tinha visto. Segura as crianças aí, meu irmão. Dá uma seguradinha aí, senão elas vão tirar atenção aí. Dá uma ajudada aí. Chama as diaconisas, os diaconizos. Amém? Então, escuta. Escuta. Dê atenção aqui. Dê toda a atenção. Se você não der atenção, você não vai entender. Geazi tinha aprendido, mas não ao ponto de ter convicção que Eliseu tinha. Geazi acorda, Eliseu diz: meu senhor, estão cercando a cidade. Aí Eliseu diz assim: olha, não tenha medo. Não tenha medo, os que estão com nós são mais numerosos do que eles. E aí então Eliseu ora e diz assim: Senhor, abra os olhos dele para que ele veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Ele viu, ele passou a ver aquilo que Eliseu já tinha visto, porque se Deus disse, então Deus disse. Se Deus falou, e não há dúvida nas palavras de Deus. O que Deus disse, ninguém tem o poder de desdizer. A palavra diz que a porta que Ele abre, ninguém fecha, e a porta que Ele fecha, ninguém abre. Ou seja, a palavra de Deus, ela é última, ela é inquestionável. As direções de Deus, elas são sem dúvida. Quando Deus fala, acabou, ninguém pode falar. Mas qual é o problema?
Qual é o grande problema? E não é pequeno não, escute, dê atenção, não é pequeno o problema. O problema que eu vou apresentar para vocês agora aqui não é um problema pequeno, ele é muito grande, muito grande. Porque esse problema interfere nitidamente, objetivamente, naquilo que é mais importante para nós, a certeza que Deus nos deu na arrancada. Se quebra isso, irmão, quebra tudo. Confiança, escute, confiança é tudo. Confiança é tudo para uma vida. A base do início, a palavra de Deus, que dá start, que dá início, que dá... Alguém acha a mãe dessa criança? Ela está procurando a mãe dela lá. Ó, mãe, Alguém ajuda aí, irmão. Ela está perdida da mãe dela. Ajuda ela aí. Isso. Pronto. Pronto. Escute, dê atenção. Dê atenção aqui. Se quebra a confiança, meu irmão, da arrancada da sua vida, estraga tudo, quebra tudo. Se mexe na confiança do início. Para onde você vai, irmão? Para onde você vai? Vou dar um exemplo para você. Você recebeu um endereço para ir a 150 quilômetros daqui e você vai. Ao chegar próximo de lá, o GPS, o contato com a pessoa tranca. Você não consegue mais falar com a pessoa, ela mandou um endereço para você. Você bota o endereço e chega no endereço que ela deu e não é lá. Como é que você fica? Você não chegou no objetivo. Deram o endereço errado. Ou melhor, alguém dá o endereço para você, escreve num papel. Você acha que não é lá, vai para outro lugar, não chega no lugar. Desconfia. Confiança no rumo da nossa existência é tudo. Confiar na direção de Deus. Escute, deixa eu falar para você. Quando você desconfiar que você é filho de Deus, acabou para você. Acabou. Quando você perder essa certeza de que você é filho de Deus, acabou. Sabe por que tem um monte de gente dentro da igreja batendo cabeça, procurando santidade? Porque não consegue entender e acreditar que é filho de Deus. Sabe as pessoas que batem a cabeça a vida inteira? Que vivem errando, vivem tropeçando? Sabe aquelas pessoas que vivem se arrependendo? Não no sentido de arrependimento, mas no sentido de realmente levar de qualquer jeito. Porque o arrependido é diferente, irmão. Pastor às vezes é condenado, o pastor às vezes é condenado pela atitude que ele tem com algumas pessoas. Mas escute o que eu vou falar para você. Escute o que eu vou falar para você. Nem toda lágrima é arrependimento. Nem todo chororô é arrependimento. Pega um arrependido, dá uma dura nele e vê o que sai de lá. Porque o arrependimento, ele parte de um sentimento primário. Sabe qual é? Humildade. Só humilde se arrepende. Está ouvindo? Só se arrepende o humilde. Quem não é humilde não se arrepende. O sentimento primário do arrependimento é a humildade. Agora eu deixo para você. Quando você encontrar um arrependido, cutuca ele para ver. Quando você encontrar uma arrependida, cutuca para ver se é arrependimento ou é lágrima de crocodilo. Quando você cutuca um arrependido, quando você pega um arrependido e dá uma esmagada no arrependido, ele fala assim: sim, eu sei, cansado de ser assim, me perdoa, eu quero vencer, eu vou vencer. Esse é o arrependido. Aquele que não é arrependido, você é rapidinho para virar o jogo, irmão. É rapidinho para o choro virar em raiva. É isso.
O humilde, a humildade, a humilhação, ela é a matriz do arrependimento. Então, hoje nós estamos vivendo uma geração de pessoas que não conseguem viver em santidade, porque não tem clareza objetiva, clara, certa, de que ele é filho de Deus. Mexeram na base, mexeram na convicção mais importante, mexeram no que é mais importante. Eu sou um filho de Deus, e se eu sou um filho de Deus, Jesus é meu irmão, primogênito de muitos irmãos. Então eu olho para Jesus, porque Ele diz para mim como um filho de Deus se comporta. Porque filho eu sou. Eu só estou com dificuldade às vezes de acertar o jeito que um filho anda. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Qual é o alvo? Me tornar alguém igual a Jesus. Porque é Ele que disse para mim como um filho se comporta, porque eu sei que sou filho e ninguém vai tirar isso de mim. Ninguém arranca de mim a certeza de que eu sou um filho de Deus. Por isso que o que eu vou dizer para vocês agora aqui é um problema muito grande. E o problema grande e enorme para todos nós é que os nossos olhos são inimigos dessa certeza. O nosso olhar é inimigo do que Deus quer fazer. Os nossos pensamentos, até mesmo dos mais religiosos, os nossos pensamentos podem nos trair. Acha pouco? Acha pouco? Vocês lembram quando Davi foi ungido rei, destinado e ordenado por Deus? Deus disse: eu vou escolher um rei para Israel. Pegou Samuel. Vocês lembram quem é Samuel? Samuel é aquele menino, filho de Ana, que foi entregue na casa do sacerdote Eli, que desde a infância aprendeu a ouvir a voz de Deus. Quando ele ouviu, lembra disso? Quando ele era menino na casa de Eli, e ele ouvia: Samuel, Samuel, pequenininho, Samuel, Samuel. E ele ia lá no Eli e dizia: o senhor me chamou? Estou aqui. Não te chamei, rapaz, vai dormir. Aí lá ia Samuel de novo, foi Samuel de novo, foi dormir, dormiu, ouviu: Samuel, Samuel. Aí lá vai ele de novo: o senhor me chamou? Não, não te chamei, volta lá dormir. Aí foi ele dormir de novo: a voz de Deus. Aí ele vem, escuta a voz de Deus de novo: Samuel, Samuel. Ele vai de novo: o senhor me chamou? Ele disse: não, não te chamei não. Eu não te chamei, mas eu já entendi. Quando tu ouvir de novo, tu diz assim: eis-me aqui, Senhor. Amém, irmão? Aí lá vai ele dormir. E aí quando ele vai dormir: Samuel, Samuel. E ele diz: eis-me aqui, Senhor. Samuel tinha prática de ouvir a voz de Deus. Samuel aprendeu. Imagina você, irmão. Imagina você ouvir uma voz de noite e ligar para o pastor: pastor, o senhor me ligou? Não, não te liguei. Terceira vez: não te liguei. Meu filho, isso é a voz de Deus. Ah, essa é a voz de Deus, amém. Eu acho que a maioria das pessoas aqui gostariam que alguém dissesse assim: ó, isso que tu ouviu aí é a voz de Deus. Porque todo mundo aqui ouve a voz de Deus e ninguém sabe exatamente como é. Ninguém diz assim: ó, é assim, fala assim. Não, ninguém consegue dar essa certeza. Samuel teve a experiência do sacerdote dizer para ele: essa voz que tu está ouvindo te chamar, essa aí é a voz de Deus. Então Samuel tinha prática de ouvir a voz de Deus desde a sua infância. E o próprio Deus diz para ele, em detalhe: Samuel, pega o jarro de azeite, vai na casa de um homem chamado Jessé, porque no meio dos filhos dele eu escolhi um rei. Samuel ouve tudo isso, pastor César, tudo isso. Nesse detalhe, o nome da pessoa, o lugar que vai, o que ele vai fazer lá. Ele tinha toda a informação e lá ele vai. Quando ele chega na casa do Jessé, começam a passar os filhos, e vem um filho bonito, e lá vai o Samuel ungir. Quando Samuel vai ungir, o Senhor fala: Samuel, não é isso aí. Tu está querendo ungir com os teus olhos, porque tu vê o que está por fora. Eu vejo o coração, não é isso aí. Se Samuel não ouvisse a voz de Deus, ele teria ungido o rei errado. E nós hoje não estaríamos falando de Davi, ou da raiz de Davi, que o Senhor tinha planejado fazer. Deus olhou para Davi, lá no meio das ovelhas, o menor filho da casa de Jessé,
um pequenino que não tinha expressão nenhuma, mas Deus enxergou ele lá e escolheu ele para ser rei, mandou o homem de Deus ungir ele lá. Tudo precisava acontecer do jeito que Deus já tinha dito, porque Deus estabeleceu uma certeza, é Ele. Samuel não foi lá com uma dúvida: Samuel, tu faz uma prova, quem passar é o rei. Não, é aquele que eu quero. Samuel vai com uma certeza. Então ele chama e unge, para que você entenda o perigo que é esse inimigo das nossas almas, inimigo do nosso futuro, inimigo da nossa convicção, inimigo da nossa existência, inimigo da nossa vida. É os nossos olhos, é o jeito da gente ver as coisas. O jeito de nós vermos a coisa e as coisas é inimigo do que Deus quer fazer com a gente. Pessoas vão morrer sem alcançar o propósito da sua existência, porque foram enganados com os seus olhos. Casamentos acabam porque você olha para sua esposa com seus olhos, para que você olha para o esposo com seus olhos. Filhos são amaldiçoados porque você enxerga para os seus filhos com os seus olhos e não com os olhos de Deus. E por aí eu posso fazer uma lista de coisas infindáveis, de erros das pessoas, que as pessoas cometem porque estão escolhendo e vivendo a partir do seu próprio olhar da vida, da sua própria certeza e convicção. Esse é o maior inimigo. Observa bem a situação que Abraão viveu. Ele não via filhos, o Senhor prometeu e ele não enxergava filhos. Quando ele não enxerga os filhos com os seus olhos, ele coloca a palavra de Deus em dúvida, e o Senhor tem que chamar ele, fazer ele enxergar. E quando ele enxerga, então ele renasce a certeza dele. Você tem que enxergar as coisas. O Senhor está chamando você para enxergar do jeito dele. O Senhor está chamando você para sair para a rua, dar uma refrigerada dessa sua vida, dessas suas incertezas, ir lá para fora e dar uma olhadinha. Não, mas o Senhor prometeu. Eu mesmo, por vezes, nessa rotina maluca que é de atender a igreja, de atender pessoas, de pensar na cidade, porque eu entendo que o reino de Deus é um reino que se expande para a cidade e não apenas para dentro da igreja. Não adianta ter 20 igrejas com 2, 5 mil pessoas aqui dentro se a cidade for um caos. O efeito do reino de Deus invade cidade, escola, invade tudo, invade rua. Todos os avivamentos, eles só foram considerados avivamentos porque a igreja transbordou para a cidade. Você não vai enxergar um avivamento de igrejas lotadas. Avivamento não significa igrejas lotadas, porque igreja lotada não significa nada. Você vai encontrar avivamento quando os crentes que se reúnem na cidade, na igreja, quando andam na cidade, mudam a cidade pelo exemplo de Jesus na sua vida. Isso é avivamento. Avivamento não são línguas estranhas, muito embora faça parte do avivamento. Avivamento não é reteté, avivamento não é essas coisas, muito embora tenha isso no avivamento. Avivamento só pode ser considerado avivamento se a cidade onde a gente está é alcançada, se a nossa família é alcançada. Isso é avivamento. Isso de fato é avivamento. Agora, observe que Abraão, por não enxergar os seus filhos, ele questiona. Geazi, o servo de Eliseu, que não conseguiu enxergar os cavaleiros do Senhor, as carruagens de fogo. Esse Geazi, ele tinha o costume de olhar as coisas com um olhar humano para as coisas. Observa, quando Naamã foi curado, lembra disso? Quando Naamã, cheio de lepra, um general, ele chega lá na casa, na tenda, e ele é curado, ele mergulha naquele rio sujo lá qual o rio mesmo? Jordão, né? Mergulha no rio Jordão e é curado da sua lepra. E ele vem trazer presentes para Eliseu. E ele vem trazer presentes e Eliseu diz assim: eu não quero nenhum presente teu. Pode ir embora com os teus presentes. Geazi olha para aquele general indo embora e a palavra diz
que um sentimento tomou conta de Geazi. Primeiro sentimento, ele disse assim, ó, ele foi muito bom com Naamã. O profeta foi muito bom. Não pode ter sido tão bom assim com esse tipo de gente. Olha o olhar humano. Olha o olhar humano. Deus cura Naamã. E Geazi diz assim, foi muito bom. Deus foi muito bom com ele. Ó, um arameu. Eu vou lá tirar um pouco de coisa dele, porque não pode ter sido tão de graça assim. Vou ver se eu ganho alguma coisa. Olha a mente, olha a mentalidade. Olha o olhar de Geazi. É completamente diferente do olhar de Eliseu. Geazi estava com o hábito, o costume de enxergar as coisas com o seu olhar. É justo, é injusto, é certo, é errado, isso é bom, isso é ruim. Irmão, deixa eu falar um negócio para você. Das coisas que Deus está fazendo, não questione nada. Se Deus está fazendo, não questione. Se Deus foi bom com alguém, se Deus está agindo na vida de alguém, se alguém foi curado, se alguém foi liberto, não questione. Não aplique sua justiça sobre os atos de Deus. Deus age do seu jeito. Geazi, movido por um sentimento de impiedade, de justiça própria. O Geazi cheio de certeza, não, está errado isso aí, eu vou lá e tirar algumas coisas deles. Vai lá e tira de Naamã e recebe os presentes. Quando ele volta, o profeta diz para ele, tu acha que os meus olhos não foram contigo? Tu acha que o Espírito de Deus não enxergou você fazendo aquilo? O Senhor conhece tudo que a gente faz. Então ele é tomado pela lepra que estava em Naamã. Em Êxodo 14, para encerrar, em Êxodo 14, 10, a palavra fala de um episódio da vida do povo de Deus. Quando Deus prometeu tirar o povo da terra do Egito e com mão forte tirou, e eles estão chegando próximo do mar, e estando próximo do mar, eles começam a falar isso aqui, aproximando-se Faraó, os israelitas, Êxodo 14, 10. Os israelitas fizeram o que, meu irmão? Olharam e avistaram os egípcios, que marchavam na direção deles. Deus falou, irmão. Deus cumpriu. Deus tirou o povo do Egito. Deus agiu com mão forte. Ficou nítido que era Deus. Nítido, nenhuma dúvida. Nítido que era Deus. Mesmo Deus fazendo algo que era nítido que era Ele. Mesmo Deus deixando bem claro que Ele estava arrancando o povo de lá. Quando o povo enxerga o Faraó, os egípcios marchando em direção deles, eles ficam aterrorizados. E disseram a Moisés, foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? Irônicos ainda. O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já não lhe tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz, seremos escravos mesmo. Seremos escravos. Deixe-nos em paz. Antes de sermos escravos dos egípcios, antes ser escravo no Egito do que morrer no deserto. Eles reclamando. Moisés respondeu ao povo o que, irmão? A mesma coisa que o Eliseu falou para o seu servo Geazi. Ele disse, não tenham medo, fiquem firmes. Vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. Agora, escute bem. Moisés não sabia o que ia acontecer. Tanto que depois ele chega na frente do mar e começa a clamar a Deus. Moisés não sabia. O povo está reclamando com Moisés. Olha, veja bem, o povo foi tirado do Egito.
com mão forte, saiu da escravidão, e a palavra diz que eles saem reclamando. Por que não deixa a gente aqui? Levar deserto para quê? Eu não estou enxergando nada. Vai fazer o que no deserto, Moisés? Hã? Vai levar a gente para morrer lá? Deixa a gente aqui. Mas eles não estão enxergando, Moisés está. Eles não estão vendo, Moisés está. E quem não está enxergando, irmão, fica reclamando. Levar a gente para quê? Não tem túmulo aqui o suficiente para a gente morrer aqui? Tem que levar para morrer no deserto? Para que isso? Por que Deus fez isso? Por que Deus fez isso comigo? Por que dessa forma? Por que a vida é assim? Por que a vida é assado? Por que é desse jeito? Por que fulano fez isso para mim? Por que Deus deixou? O povo está reclamando e o povo sai reclamando do Egito. Moisés já tinha enxergado. Enxergado o que, irmão? Enxergado que o que Deus falou é verdade, acabou a conversa, não tem mais assunto. Moisés não sabia como ia acontecer. Moisés não sabia se o mar ia se abrir, se Faraó ia morrer de empoeirado. Moisés não sabia de nada. Ele só tinha uma certeza: Deus falou, Deus disse. Então, fiquem calmos e vede o livramento que Deus vai dar para vocês. Aí chegando na frente do mar, atrás vem o Faraó com as suas carruagens para matar o povo de Deus. O povo de Deus pressionando Moisés. Irmão, fala uma coisa para você. Que posiçãozinha é essa de Moisés? Fala para vocês, hein? É dura. É dura, irmão. É dura. É mais isso, mas é aquilo. E Moisés está ali então pressionado pelo povo, vendo o Faraó se aproximar, sabendo que Deus ia fazer uma coisa, mas não sabia exatamente como era. Então começa a clamar a Deus: Deus, então eu sei que o Senhor vai fazer. O Senhor disse que ia tirar, o Senhor tirou com mão forte. Eu não tenho dúvida que o Senhor vai fazer alguma coisa, mas faz logo. Faz alguma coisa, o povo está me pressionando. Na frente tem o mar, atrás está Faraó. Me diz, Senhor, faz alguma coisa. A palavra diz que Moisés clamava a Deus. Clamor, irmão, não é oração. Clamor não é oração. Clamor é clamor, oração é oração. Clamor é clamor, irmão. Eu não acredito que o Senhor vai trazer a gente até aqui, porque o Senhor vai levantar. Tem misericórdia, meu Deus. Aí o Senhor fala com Moisés assim: por que tu está clamando, Moisés? Deixa só eu entender uma coisa, Moisés. Deixa eu entender uma coisa. Tu está clamando por quê? Não falei para ti que ia tirar o povo? Mas na frente está o mar, e aí? Eu não falei que ia tirar? Então manda o povo marchar. E Moisés, que conhecia a voz de Deus e não era o povo, não disse assim: marchar como? Como é que eu ando agora para frente? Como é que eu avanço na minha vida agora? Como é que eu vou na igreja desse jeito? Como é que eu continuo servindo a Deus dessa forma? Como é que eu vou dar de cara na igreja desse jeito? Como é que eu entro na igreja do jeito que eu estou? Como é que eu vou orar? Como é que eu faço agora? Irmão, e agora o que eu faço? Como é que eu faço agora? Com que cara que eu vou? Era isso que o povo diria para Deus. Se Deus falasse com o povo: vá, povo, marcha. Marcha para onde, Deus? Marcha para onde? Eu, na verdade, eu ouvi foi voz na minha cabeça, porque nem a tua voz era. Porque se fosse tua voz, eu estaria bem. O povo está lá, quer saber? Eu vou me jogar aqui e vou morrer. Mas não, Deus falou com Moisés, que já tinha escutado. Aí Moisés estendeu. Aí Deus olha: Moisés, o que tem na mão, Moisés? Tem uma vara, estende a mão aí. E Moisés estendeu vara no ar, o mar se abriu, o povo passou em seco. Faraó foi perseguir com as suas carruagens, foi tomado por água, morreu afogado, porque se Deus falou uma coisa, Ele vai cumprir. A nossa dificuldade é enxergar, é ver. Deus tem promessas para nós. Você precisa continuar enxergando. Você precisa continuar olhando. Qual é a promessa, pastor? Qual é a maior promessa que a gente pode deter em nós? Qual é a maior promessa que a gente pode dizer assim: essa promessa que Deus me deu, essa promessa é importante? É o quê? Uma vida abençoada,
carro, uma família, uma casa. Isso é promessa? Não, irmão, isso está na sequência, isso não é. A promessa mais importante que Deus fez para nós está lá no início. E qual é o início? Que nós somos filhos de Deus. Não existe maior promessa do que essa. Como também não existe amor maior do que esse. A palavra fala que é dar a sua vida em favor dos seus amigos. A maior promessa que nós temos em nós é que nós somos filhos de Deus, que Jesus morreu na cruz e deu para nós esse direito, e deu o direito para todos aqueles que creem de serem chamados filhos de Deus. Essa é a maior promessa. Essa é a maior promessa. Não tem maior promessa maior do que essa. Não tem maior promessa do que essa. As outras promessas quebram, se vão. Essa promessa não morre nunca. Essa promessa nos leva para a eternidade. Promessa de uma família de saúde. A velhice vai vir e vai arrancar toda a saúde que você tem, meu irmão. Se é que não vai vir antes, com as coisas que você come, com as coisas que você bebe, com as coisas que você come, com o horário que você dorme, Felipe, com as coisas que você faz, essa vida que você vive, o alimento que nós comemos hoje, ele vai, a saúde vai embora. E se não for embora, na velhice, a saúde vai embora. Deus me prometeu que eu vou ser saudável. A velhice vai levar embora. Deus me prometeu um casamento abençoado. Casamento abençoado é um casamento que tem problemas resolvidos. Casamento abençoado é casamento que acumula vitórias. Quais são as vitórias? A vitória de amar. Porque o amor necessita não ter absolutamente qualquer coisa em troca. Isso é amor. E as pessoas hoje, quando doam sem ter em troca, chamam isso de maldição e não de bênção. Casamento abençoado é quando você ama. E o amor é quando você não tem nada em troca. Casamento abençoado não é aquele que o outro faz todas as suas vontades. Isso não é bênção. Quem prometeu isso aí foi o diabo, não Deus. Casamento abençoado é quando você, mesmo tendo dificuldades, você ama ao ponto de encobrir uma multidão de pecados. Porque a palavra fala que o amor encobre uma multidão de pecados. Isso tudo, todas essas promessas, elas são variáveis. Só tem uma promessa que é importante, e a vida toda só vale quando a gente enxerga ela, que é essa: nós somos filhos de Deus, ponto. Não existe bênção maior do que essa. Não existe donativo que supra essa bênção. Não existe casa que supra essa bênção, carro que supra essa bênção. Não existe saúde que supra essa bênção. Não existe nada, bens materiais, nada que supra essa bênção, a bênção de ser chamado filho de Deus. Eu sou filho do Deus Altíssimo, eu sou filho dele, isso importa. É isso que importa. Se eu sou filho dele, irmão, eu vou com ele. E quando os obstáculos chegarem, eu não olho para quem pode me ajudar. Talvez Deus levante alguém para me ajudar, mas se ninguém me ajudar, eu olho para ele, porque eu sou filho dele. Ser filho dele dá o direito de, no final da vida, ter alguém com quem contar. Sabe qual é o maior bem? Escuta, sabe qual é o bem mais caro da humanidade? Sabe qual é? É tão caro que ninguém consegue comprar. Sabe qual é? É o tempo. Compra 1 milésimo de segundo a mais no seu dia. Compra. Compra 1 minuto a mais na sua existência. O tempo é o bem mais caro que existe. É tão caro que ninguém consegue comprar. E deixa eu falar outra coisa para você.
não é um bem durável. Exatamente agora, você está perdendo ele. Cada minuto se vai do tempo que você recebeu de Deus. Você não pode comprar mais nenhum minuto dele. Ele só vai indo. Ele só vai indo embora. Quando o seu tempo acabar, você não vai ter mais ninguém a quem recorrer. Como é que se pede tempo para alguém? Dinheiro se pede, remédio se pede, carro, tudo se pede e alguém pode dar. A única coisa que você não pode pedir a ninguém, porque ninguém pode dar, é tempo. Quando você chegar no final da sua vida, quando você é filho de Deus, a única coisa que você não se preocupa é pedir mais um minuto de tempo. Porque você descobre que aquele fim não é fim. É, na verdade, um começo. Então esse é o mistério daqueles que morrem em paz. É aqueles que têm absoluta certeza que são filhos de Deus. Absoluta. Sem dúvida. Sem questionamento. Mas quando vierem os problemas e quando vierem os mares à sua frente, você vai ser povo que vai dizer para Deus um monte de coisa, ou você vai dizer: Deus, agora eu não sei o que fazer. E você vai ouvir de Deus a voz que diz: só vai. Só vai. E você vai. Em qual certeza, irmão? Na certeza de que vai dar tudo certo? Na certeza de que Deus vai fazer assim ou assado? Não. Na única certeza que importa, que você é filho de Deus e que Ele está olhando você. Sabe por quê? Das angústias das nossas orações. Sabe por que suas orações são angustiadas? Sabe por que suas orações são orações entristecedoras? Tem gente que ora triste, tem gente que ora amargo, tem gente que ora arrebentado. Porque você não tem essa certeza. Paulo diz: tendo os olhos fitos em Jesus. Se você não enxergar o que eu estou falando, sua vida vai ser muito complicada, por mais religioso ou crente que você possa ser. Você tem que ter uma certeza inabalável que você é filho. E Paulo diz, olhando para Ele, quem é Ele? É o autor e consumador dessa convicção, dessa fé. Qual fé? Que nós somos filhos de Deus. Quem é o autor dessa certeza, irmão? Hein? Quem é que nos dá convicção de que nós somos filhos de Deus? Jesus. Jesus é o autor e o consumador dessa fé de que nós somos filhos de Deus. E pela alegria, escute bem, pela alegria que lhe fora proposta. Quem propôs essa alegria para Jesus? O Pai, lá na eternidade. O Pai falou para ele: vai, sofre, morre, mas depois eu te proponho uma alegria. Pela alegria que lhe fora proposta. Então, por causa dela, ele suportou a cruz, desprezou a vergonha, então assentou-se à direita do trono de Deus. Como suporta a cruz? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua e siga-me.
Como suporta a cruz? Como suporta a morte do eu? Como se morre para esse mundo satisfeito? Como se anda com uma cruz? Jesus suportou a cruz por causa de uma proposta. Jesus suportou a cruz por causa de uma promessa, e por causa dessa promessa Ele suportou a cruz. Uma palavra dita pelo Senhor é o suficiente para nós suportarmos a nossa cruz. Uma palavra dita é o suficiente. Uma informação dada por Deus é o suficiente. Então quando Deus diz assim: se vocês crerem em Jesus, vocês serão feitos filhos de Deus. É isso, Senhor, é isso. Então ponto final. É por causa disso que eu vou viver. É em cima disso que eu vivo. É nessa certeza que eu existo, meu irmão. Essa é a certeza do crente. Qual a certeza? Sou filho de Deus. Qual é a proposta? E qual é a proposta? Para encerrar, e qual é a proposta que Ele fez para nós? Aquele que for fiel até o fim será salvo. Ao vencedor dar-lhe-ei a coroa da justiça. Ao que vencer, está cheio de promessas. Ao que vencer. Então, em nome de Jesus, abandone todas as convicções da sua mente hoje e só se importe com uma. Escute bem, escute uma coisa para encerrar. O diabo, ele não vai vir com um tridente, com uma capa, com cheiro de enxofre, amedrontando você, para afastar você da sua fé. Sabe onde o diabo está, irmão? Está em convicções que para você são mais importantes do que essa. Quando ele foi tentar Eva, ele disse: não, essa palavra, ela quer dizer outra coisa. Olha para cá, ó. Vocês não vão morrer, vocês vão viver. O diabo está colocando em você convicções que ocupem o lugar dessa. Mais isso, mais aquilo outro, mais o outro, mais o A, mais o B. Não, isso tudo, como Paulo disse, isso tudo eu considerei como esterco. E uma coisa só me importa: pregar Cristo e esse crucificado. Por quê, irmão? Porque é o Cristo crucificado que nos dá certeza de que somos filhos de Deus. E então, quando você olha para a cruz, quando você olha para Cristo na cruz, nada mais importa além dessa certeza: eu sou filho por causa disso. Ele morreu na cruz por mim, Ele deu um lugar para mim, Ele pagou os meus pecados, e agora nada mais importa. A única coisa que importa é que por causa dele eu posso dizer: eu sou filho de Deus, porque eu creio no Cristo crucificado, creio no Cristo ressurreto, e tudo isso que importa. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Seus olhos, levante a sua mão. Levante a sua mão e agradeça a Deus por ser um filho dele. Eu pertenço a ti. Erga sua mão bem alto, erga sua mão e diga: Abba. Eu pertenço. Eu pertenço a ti. É só isso que importa. Nada mais importa.
Nada. Só importa a certeza de que Ele é nosso Pai e nós somos filhos dele. Escute, eu vou fazer um convite aqui. Eu quero fazer um convite. Eu quero que toda a igreja agora, os filhos de Deus, estejam em oração. Todos os filhos de Deus, por favor, não desligue agora. Não desligue a sua mente, seu coração. Eu já vou encerrar. Então agora, eu só peço que você acalme o seu coração. Você que é filho de Deus, você que tem essa convicção, eu quero que você agora fale com o teu pai agora. Eu quero que você fale com o teu pai. Porque tem pessoas aqui que ainda não são filhos. Escute, eu vou fazer o convite. Tem pessoas que estão aqui dentro hoje. Isso aqui não é de uma forma profética ou não, isso é verdade e todo mundo sabe. Tem muitas pessoas aqui que carregam muitos problemas, um mar de problemas. Tem pessoas que estão aqui hoje buscando na igreja uma forma de resolver problemas que você já tentou de inúmeras formas e não conseguiu. Tem pessoas que estão aqui que tem problema no casamento, que tem problema no trabalho. Tem pessoas que estão aqui que tem problema na família. Tem pessoas que estão aqui que tem inúmeros problemas e eu poderia aqui ficar a noite toda listando problemas que você tem. Tem pessoas que estão aqui que têm problemas com a religião. Tem pessoas machucadas por irmãos, por irmãs. Tem pessoas machucadas por pastores. Tem. Eu sei que tem. Eu sei que tem. E isso é pelo Espírito, eu sei que tem. Então você está olhando o Faraó? Você está olhando o exército, os cavaleiros? Então você está olhando as carruagens? Então você está olhando o Naamã? E você não está enxergando que você é um filho de Deus. O dia que você enxergar que você é um filho de Deus, você vai perceber que o teu pai vai batalhar as tuas batalhas e vai te fazer um vencedor, porque é isso que um filho de Deus é, um vencedor. Os problemas vão acabar, pastor? Talvez não, mas o maior problema vai, porque é esse que importa. E aí você vai descobrir que os outros problemas não importam, porque só esse importa, que você é filho dele. Então eu quero convidar aqui à frente agora. Eu quero convidar aqui à frente agora, pessoas que estão passando por problemas graves, que estão afetando a sua vida, seu dia a dia, seus pensamentos, sua saúde emocional, sua saúde mental e até mesmo a sua saúde física. Eu quero que venham aqui pessoas que estão com esses problemas. Pode vir, saia do seu lugar e venha aqui na frente agora, sem nenhum tipo de medo, de receio, enquanto o louvor canta. Pode vir, o Senhor falou com você mesmo, não tenha dúvida. Você vai vir aqui à frente e você não vai vir buscar para a solução dos seus problemas, você vai vir buscar por um pai, para enxergar Deus como seu pai. E isso, tenha coragem, por favor, lute pela sua vida. Venha à frente agora em nome de Jesus. Enquanto a igreja ora, enquanto os filhos de Deus oram, aqueles que estão com esses problemas, venham.
Pode vir, vem aqui na frente, pode vir aqui, ó. Isso, pode vir. Nada além de ti, eu só quero a ti. Nada mais, nada além de ti, só quero a ti. Diga para Deus, hoje eu não quero nada, eu só quero isso que foi pregado. Eu quero criar em mim essa convicção de que eu sou teu filho. Escuta, escuta, escuta. Eu quero que você olhe para a sua vida agora. Olhe para a sua vida, para a sua existência. E responde para mim uma pergunta só. E essa pergunta vai definir se você deveria estar aqui ou não. Essa vida que você está vivendo desse jeito é a vida de um filho de Deus? Uma filha de Deus vive assim? Cheia de preocupações, de angústia, de ansiedade, de sofrimento? Um filho vive cheio de dúvida? Um filho de Deus? Escute. Você filho, Deus o Pai. Olha o que a palavra de Deus fala sobre essa relação. Ele diz: vocês que são maus, vocês sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, ao ponto de que, se um filho de vocês pedir pão, vocês não dão pedra. Vocês sendo maus são assim? Então o que dirá o vosso Pai que está no céu? Agora eu pergunto para você, você sendo um filho desse Pai, desse Deus, você está vivendo como um filho dele? Ou você está vivendo como um filho de ninguém, desamparado, abandonado, que bate cabeça lá no seu travesseiro sem saber o que fazer, que vive angustiado com incertezas da sua vida, que durante a semana fica angustiado procurando um louvor para ver se acalma o seu coração, que fica louco que chega o domingo para vir aqui ouvir uma palavra e um louvor para acalmar sua alma, mas a sua vida lá na sua casa é virada em angústia, sofrimento e incerteza. Não é assim que um filho de Deus vive. E hoje o Pai está chamando você. Os homens de Deus e mulheres de Deus, levante a sua mão em oração agora. Nós vamos orar por essas pessoas. Levante as suas mãos. Nada mais, nada além de ti. Pai, nós te louvamos, porque o Senhor nos escolheu para ser filhos. Nós não ganhamos esse direito por méritos nossos, mas o Senhor nos enxergou em algum lugar, e lá naquele lugar o Senhor nos trouxe para perto. Existe um esforço, Senhor, do nosso adversário de tirar essa certeza de nós e substituir por outros pensamentos, pensamentos de rejeição, pensamentos de orfandade,
fazendo, Senhor, pessoas buscar prazer e satisfação em tantas coisas, sendo que a única coisa que importa para nós é os teus braços. É nos teus braços que nós encontramos o nosso descanso. É nos teus braços, Senhor. Por isso a minha oração hoje é que o Senhor abrace ela. Em teus braços é o meu descanso. Abraça, Senhor. Em teus braços é o meu descanso. Meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. É nos teus braços, Em Senhor. teus braços é o meu descanso. É nos teus braços. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso, é o meu lugar. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é. Em teus braços. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Diga isso para ele, em teus braços. Em teus braços é o meu descanso. Tem pessoas que não vieram aqui na frente, estão aí nos bancos, mas estão assim, estão nas cadeiras. Diga isso, em teus braços é o meu descanso. 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 Em teus braços. Em teus braços é o meu descanso. 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 Queria que todos fechassem os olhos agora, para eu encerrar. Feche teus olhos. Sobretudo aqueles que foram alvos dessa palavra hoje, aqueles que vieram aqui na frente, aqueles que não tiveram coragem de vir. Onde você estiver aí, eu queria que você fechasse teus olhos. Agora dê atenção, de olhos fechados, dê atenção aqui à minha voz, de olhos fechados. O Pai te conhece, sabe quem tu é, conhece as tuas dores e conhece a tua dificuldade. Talvez até hoje tu disse Deus, mas hoje eu quero convidar você a dizer Pai. Mas agora eu quero que você lembre do seu pai. Eu quero que você lembre do abraço do seu pai. Consegue lembrar? Eu não tive pai, pastor. Teve mãe? Então lembra do colo da mãe, do abraço da mãe. Lembra agora, em nome de Jesus. Ninguém desligado nessa igreja, todo mundo ligado aqui. O Senhor está restaurando a paternidade dele com muitas pessoas aqui hoje. Eu quero que você lembre do seu pai, do colo do seu pai, do abraço do seu pai. É isso que você precisa resgatar em Deus hoje.
Deus está olhando para você. Deus está enxergando você. Deus está vendo a sua dor. E Ele está vindo em direção a você agora. Se você tiver olhos pela fé, enxergue Deus indo. Deus está vindo em direção a você agora. Deus está vindo em direção a você agora. Deus vai abraçar você. Tem pessoas aqui que vai sentir até mesmo o calor do abraço de Deus, do abraço do Pai. Deus vai abraçar você agora. Se você não tem fé para isso, meu irmão, estou pouco preocupado com você. Eu estou preocupado com quem tem fé para enxergar Deus vindo em sua direção, te abraçando e dizendo: os teus problemas eram só que você me enxergasse como eu sou. Então agora, em nome de Jesus, desfrute do abraço do Pai, desfrute do colo do Pai, desfrute do olhar do Pai, desfrute, desfrute. Seja abraçado pelo Pai, seja amado pelo Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Todo sentimento de orfandade